sejam muito bem-vindos ao nosso novo capítulo aqui em 2024, nesse nosso novo espaço, o espaço da Napli. E hoje eu quero trazer uma experiência que para mim foi muito especial. E junto dessa experiência eu quero trazer 6 itens que são muito interessantes da gente se conectar quando a gente está em natureza. E quando a gente está em natureza, eu não quero dizer somente estando num ambiente como esse, né? Mas que a gente consegue se conectar também dentro das nossas casas, dentro dos nossos ambientes, né? Então, primeiro de tudo, eu quero poder agradecer essa experiência de poder produzir vídeos aqui para vocês, né? Tá sendo uma experiência bastante interessante, enriquecedora para mim, desafiadora também, e ao mesmo tempo junto com essa obra que está acontecendo, que já faz algum tempo e que eu não vejo a hora que acabe. Mas é sempre tão importante a gente dar continuidade nos nossos projetos, né? Então confesso para vocês que eu dei uma parada de novembro para cá, justamente por tantas atribulações, por tantos projetos, por tantas viagens que foram acontecendo ao longo do caminho, mas eu pretendo retomar agora, nesse novo ano, nesse novo ciclo, e quero muito que vocês possam me acompanhar aqui nessa nova lida, nesse novo espaço, que eu estou muito feliz em poder ver completando, né? Então, para começar, espero que minha bateria não acabe nesse meio tempo, eu quero contar um pouco das experiências que tem sido estar aqui em natureza durante esses tempos, né, esses dias, um pouco mais imersa. Eu confesso para vocês que nos últimos anos, desde 2021 até então, eu sempre vinha fazendo bate-volta, né, no sentido de passar 15 dias, passar uma semana, no máximo um mês, e depois eu voltava lá para São Paulo. E agora estou mais presente aqui, estou mais imersa aqui, está sendo bastante interessante poder realmente entender o que é estar e viver dentro da natureza. Eu tenho percebido que quanto mais a gente se conecta com a natureza, mais a natureza também nos entrega o seu próprio entendimento, né? Suas próprias lições de vida. E numa dessas experiências, durante esse tempo de início de janeiro, eu tive uma perda e que essa perda me ensinou muito sobre a vida. Para quem me acompanha lá no Instagram, nós tivemos 2 bebezinhos gatinhos que nasceram em outubro desse ano, aliás, o ano passado, né, de 2023, e um deles faleceu nesse último domingo, vai fazer uma semana amanhã. E me trouxe muitos ensinamentos, e entre eles é realmente amar incondicionalmente cada ser, cada pessoa, cada coisa, de uma forma realmente genuína, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, foi uma partida repentina que eu sinto muito até agora, porque era um gato que eu tinha muita conexão, era um bebezinho que eu tinha, assim, uma sintonia muito forte. Eu amava entoar mantras para ele, e ele dormia no meu colo, e ele foi encontrado na estrada, né? Alguém passou por cima dele e a gente encontrou ele já quase morrendo. Então foi uma sensação muito estranha, né? Entre a impotência e ao mesmo tempo muito bonita, porque tudo tem um fim. E esse bonita, quero dizer, porque foi interessante a experiência dele ter nascido no dia 14 de outubro e ter falecido no dia 14 de janeiro. E isso completou 3 meses certinhos. E a gente pode tirar várias lições da vida, do universo, né? Do que ele quis dizer com a gente, pra gente. Mas ao mesmo tempo eu vou ficar com a maior lição que eu pude aprender até agora, sabe? Ter muita paciência com tudo e com todos, porque todos nós estamos num processo de aprendizados, e cada um de nós temos os nossos próprios desafios. E quanto mais amor a gente entregar para cada ponto de vista, inclusive, principalmente para nossa própria vida,
é melhor ainda, né? Porque às vezes a gente se passa por cima, a gente é capaz de se passar por cima em vários sentidos, né? Não se respeitando através da nossa alimentação, não se respeitando através do não falar a verdade do que você sente para o outro, né? Não se comunicando de uma forma realmente verdadeira com os outros, né? Ah, tá bom, tá tudo bem, mas só que na verdade dentro de você não tá bem, e isso é importante ser exposto, ser falado, ser comunicado, né? Porque quanto mais a gente vai trazendo essas experiências, essas toxinas para nosso corpo, isso vai acumulando e que num dia isso pode culminar numa doença. Enfim, tem tanta coisa que a gente pode tirar de lição. E eu tô compartilhando isso com vocês porque são experiências que a gente toma da vida, né? E que a gente também pode tomar como algo bonito ou como algo muito triste, algo muito doloroso. E é a lei da vida, né? A lei da vida que todos nós vamos partir em algum momento. Mas o que eu trouxe aqui para falar com vocês no dia de hoje, né, estando nesse meio natural tão gostoso, especial, nesse finzinho de tarde, é poder falar um pouquinho para vocês sobre algumas maneiras da gente entrar em contato com a natureza, com o chamado da natureza, né? E que a gente pode também trazer essa experiência para nossa casa, para o nosso cotidiano no meio urbano. Afinal de contas, eu sempre gostei muito desse tópico porque ele faz muito sentido com muita gente que está me ouvindo aí desse outro lado da telinha, né? E comigo também, né? Até o ano passado isso fazia muito sentido também. Então, o primeiro seria o banho de floresta, né? E o banho de floresta, ele tem muitos estudos que revelam que quando a gente está imerso à natureza, a gente consegue estar mais suscetível ao relaxamento, a gente pode estar com uma sensação melhor de bem-estar, de acolhimento no mais pleno sentido, né? Quando a gente está em natureza, através do banho de floresta, que não é nada mais, nada menos do que a gente fazer uma trilha, do que a gente caminhar, do que a gente apenas observar, estar imerso, né, ao ambiente natural, isso faz com que a gente também se sinta bem. E o mais interessante de tudo é que sim, a gente pode proporcionar isso dentro da nossa casa. Como, por exemplo, a gente pode ter plantas ao nosso redor, né? Não fazer uma selva, mas a gente pode cultivar as plantas, que aliás isso faz parte também do quarto tópico que eu vou falar para vocês, né? Então, estar imbuído de elementos da natureza nos faz nos sentir bem. E quais são esses elementos da natureza? Se a gente não tem como estar numa floresta a todo momento, né, pelo menos a gente tentar fazer isso uma vez por semana, por mês, ou a cada, sei lá, 2 meses, 15 dias, enfim, quando você puder, dá uma escapadinha no meio da natureza, aproveita esse momento e faz esse banho, literalmente, de floresta ou de natureza em si. E a gente vai passar para o próximo tópico, que é o grounding, né? O grounding, ele está muito ligado ao aterramento, que é essa parte de a gente conseguir tocar as solas dos nossos pés com algo que seja da natureza. E aí eu vou falar para vocês que sim, é possível a gente fazer algo muito importante e às vezes até básico, no sentido de que a gente pode transportar o elemento da natureza, a grama, para nossa casa. Mas, Nata, eu moro num apartamento que é 100% chão de porcelanato, não tem nem como eu fazer isso. Você pode fazer o seguinte, tem algumas alternativas, como, por exemplo, ir lá embaixo no seu térreo, na parte dos jardins, colocar os seus pezinhos lá e fazer um grounding, pelo menos a cada 2, 3 vezes por semana, né? Fica lá uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, né? Respira profundamente, vai sentindo os toques dos seus pés no gramado, isso faz tão bem pra gente. E se você não pode ou não dá para fazer isso, né, por questões, né, de regras também do condomínio, você pode fazer um quadradinho de grama, né? E como que você pode fazer? Você pode simplesmente ou montar um tipo de um vaso bem ralinho, né, bem baixo, e você põe uma plaquinha de grama. E essa plaquinha de grama, ela vai fazer também um sentido de aterramento para você que você possa tocar os seus pés. E só o simples toque
de você, ou o ponto de você colocar os seus pés lá e sentir a grama em contato com os seus pés e a terra, você vai fazer essa troca de elétrons e íons. Isso vai fazer com que você restaure o seu corpo, com que você se reorganize internamente e ajude o seu corpo a se restabelecer em melhor equilíbrio. Né? O grounding ele está muito ligado às nossas raízes internas, ao nosso pé, que vai levando toda a corrente energética para o nosso corpo, para que a gente se sinta também em sensação de bem-estar, de fluidez. Um outro ponto que eu quero falar para vocês é a meditação, né? Quantas vezes você não se sente estafado porque está na correria, nas coisas do dia a dia? Que tal você propor, a partir desse ano de 2024, se propor a fazer uma meditação, pelo menos no início do seu dia, quando você acordar, sabe? Ainda naquele momento em que você tá, ainda naquele momento que eu falo que eu tô perto de Deus, né? Que a gente ainda tá meio em alfa, assim, começando a acordar. Aproveita esse momento que você está muito sensível, faz uma meditação, sabe? E quando a gente fala em meditação, não significa que a gente tem que intencionar necessariamente as coisas, mas que a gente possa sentar e sentir o nosso corpo, fechando os olhos, respirando, percebendo o nosso ar, estando atento ao nosso movimento interno, a presença, o ato de estarmos presentes no nosso momento. Isso vai fazer bem para você e vai fazer com que você tenha mais percepção durante o seu próprio dia. Outra coisa legal também é fazer uma meditação durante a noite antes de dormir, né? Então, é ir fazendo esses autoestudos, né, de como que você se sente. Vai fazendo, começando por pelo menos 5 minutos, depois você pode aumentar mais um pouquinho, vai percebendo como você se comporta, como sua mente se comporta no início. Com certeza, vai ser um pouco difícil, porque a gente costuma relutar para aquilo que nos faz bem, né? Então a gente vai começar a colocar defeito em tudo, vai querer fazer todas as coisas possíveis e imaginárias e falar, eu esqueci da meditação. A nossa mente, ela é muito louca e a gente precisa sim dar um ponto final e falar, não, agora eu vou dedicar ao meu momento, porque esse é o meu momento de autocuidado, de carinho comigo, então eu vou sim fazer esses 5 minutos, mesmo que custe o meu estresse interno de falar, tá um saco isso. Porque cada vez mais você vai entendendo esse mecanismo e vai se percebendo e se abrindo para essa experiência, né? E para quem não sabe, eu tenho um aplicativo chamado Insight Timer e eu tenho um perfil lá. E lá dentro desse aplicativo eu tenho várias meditações guiadas. Se vocês quiserem utilizar essas meditações, eu vou até deixar o link aqui. E também vou me comprometer a colocar uma meditação ou outra por aqui nesse canal também, tá? Aliás, tem uma meditação muito bonita para iniciar ciclos que eu acho que faz muito sentido para esse início de ano. Vamos ver se eu coloco por aqui. Bom, o outro tópico que é o cuidar do jardim. Quando a gente cuida das plantas, quando a gente cuida da natureza, quando a gente tem esse olhar sensível a algo, a alguma coisa que nos faz ter mais carinho e presença, a gente também está trocando com a natureza, né? É o nosso, entre aspas, banho de floresta dentro do urbano. Então, quando você água uma planta, quando você percebe que tem uma folhinha seca, você vai lá cuidar, vai tirar, né? Quando você vai perceber que a flor, ela começa a desabrochar, isso é tão bonito, porque você vai vendo os ciclos da natureza, você vai percebendo que tal flor floresce em uma época do ano, outra fruta começa a dar, né, dependendo se você tem alguma planta frutífera que dá para você colher ou cultivar dentro de um vaso. Para vocês terem uma noção, eu tenho uma tia que ela cuida de pêssegos dentro de um vaso. E é tão lindo. Quando eu tiver uma oportunidade, eu vou mandar uma foto. Vou colocar aqui para vocês. Ou lá nos stories, né? E dá para você fazer isso, né? Cuidar do jardim, cuidar das plantas, é uma forma também de você se autocuidar. É uma forma de você entregar amor para outro ser e ao mesmo tempo se retroalimentar de tudo isso. Então é uma forma de você estar em natureza também. Outra coisa interessante é a rotina, é utilizado o círculo circadiano. O que é o círculo circadiano? O ciclo circadiano é utilizar do dia e da noite, dos horários do nosso momento em que estamos vivendo, que se é dia, que se é noite, para os momentos exatos, como por exemplo,
Depois das 4 horas da tarde, a gente precisa ir descansando aos poucos o nosso cérebro e não colocando tanto estímulo para que quando a gente for dormir, a gente consiga ter uma boa noite de sono. Assim como pela manhã, é legal a gente estimular o nosso corpo. Então, quanto mais cedo a gente acordar, mais próximo do horário em que o sol nasce, mas a gente também vai ficar, em contrapartida, mais descansado e mais preparado para que quando o sol ele se põe, a gente consegue dormir melhor. Quanto mais próximo do ciclo circadiano a gente estiver, mais em saúde o nosso corpo fica, porque é assim com os elementos da natureza, com os bichos, com os animais. Se você for perceber, tudo segue o ciclo circadiano, e a gente, com o advento da luminosidade, né, da luz artificial, a gente acaba esquecendo isso, e com tantas atribulações, com ansiedade, em querer concluir trabalho, em querer fazer uma coisa ou outra, a gente acaba esquecendo que isso faz parte da saúde, a gente seguir o ciclo circadiano. Então, quanto mais cedo você dormir, melhor, e quanto mais cedo você acordar também. E eu vou falar uma coisa, esse é um dos pontos mais complicados para mim, tá bom? Eu estou me organizando. Confesso que eu erro ainda e muito nesse sentido, porque eu gosto muito da madrugada, mas eu preciso cada vez mais me regrar nisso, né? Então, eu posso falar para vocês que não existe perfeição, né? Estamos aqui como seres humanos porque todos nós precisamos evoluir. Não existe ninguém perfeito nesse mundo, não. Se alguém te falar que é mestre, olhe bem, tá? Porque nem sempre um mestre ele é 1000% perfeito, tá? Não existe iluminação aqui. Existe trabalho árduo para que a gente consiga evoluir, para que a gente consiga crescer. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Bom, continuando aqui, eu quero falar sobre o último item, né? Antes da gente fazer o nosso encerramento, que é o quê, minha gente? Uma pausa para um chá. É muito importante a gente pausar a nossa loucura do dia a dia, né? Tantas coisas acontecendo, e a gente pode parar, respirar, preparar uma boa infusão, escolher os elementos das ervas que você quer e realmente abrir a sua janela e ir degustando pouco a pouco. Não há nada mais gostoso do que você se hidratar com a própria natureza, né? Então, existem misturas que podem potencializar a sua energia, existem misturas que vão ajudar a desintoxicar o seu corpo, existem misturas que ajudam a relaxar o seu corpo, e tudo isso você pode usar juntamente com o ciclo circadiano. Olha só que bacana. Então, por exemplo, agora, nesse momento, eu estou usando o rooibos, que é uma planta da África do Sul, e que é um arbusto, né? E que essa planta, ela é mais relaxante. Então, como eu já estou aqui no meio das 6h30 da tarde, o mais interessante é ir relaxando. Quanto mais eu vou usando elementos que me relaxem, mais próximo do descanso meu corpo está. Então, eu estou colocando informações para o meu corpo que ele pode ir começar a ir relaxando, ir melhorando e diminuindo a capacidade de fazer 1000 coisas para que eu consiga dormir bem. Assim como durante o dia eu posso tomar um chá ou uma infusão mais energizante, como por exemplo um chá preto, ou de repente um chá branco, um chá verde, uma mistura que seja poderosa, né? Então, existem elementos que a gente pode utilizar. Inclusive, se vocês gostam desse assunto, eu posso até fazer um vídeo falando sobre ervas que ajudam para cada momento do nosso dia e barra noite também, né? Vocês gostam dessa ideia? Vamos ver se eu faço. Eu vou falando aqui, eu vou tendo várias ideias, mas vamos continuar. Na verdade, continuar não, que esse foi o nosso último tópico, né? Então, que a gente possa utilizar desses universos que eu acabei falando aqui, né? Porque não deixam de ser universos, né? Então, são banho de natureza, o grounding, o meditar, cuidar do nosso jardim, a rotina do círculo circadiano e também fazer uma xícara de chá, uma pausa para o chá. Café também pode, mas é mais legal você tomar durante o dia, né? E olha só, vocês estão vendo? Tá escurecendo aqui o vídeo. Então, esse é um chamado para eu finalizar aqui
esse nosso bate-papo, nosso primeiro bate-papo do ano. Confesso que eu fiquei com um pouco de receio de fazer, porque às vezes a gente fica um pouco ansiosa em querer falar tanta coisa e ao mesmo tempo querer deixar tudo tão perfeito como quando na verdade nada nesse mundo é perfeito, né? Tudo é uma sequência de aprendizados e desafios. Então eu fico muito feliz em poder contribuir e também poder falar um pouquinho sobre as minhas sensações e as percepções que têm acontecido dia após dia aqui nesse espaço especial que tem me feito cada vez mais um ser humano melhor em muitos aspectos de muito aprendizado. E vocês, como que estão nessa metade de mês de janeiro? Me conta aqui que eu quero muito saber. Um beijo enorme em vocês e até muito breve.